Abra, por favor, a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Nós vamos ler os primeiros 10 versículos. Enquanto você está abrindo, pergunte aí para a pessoa que está do seu lado, o que é quebrantado o coração? Pergunte aí a ele ou a ela. E espere a resposta. Não pergunte e saia, não. Pergunte e espere a resposta. Se ele começar lhe dizendo, veja bem, ele não sabe nada. Se ele não soube lhe responder, diga a ele aí, vá para o Instituto Bíblico Metropolitano. Você precisa urgente. Quebrantado o coração, queridos, é um coração que quer se encher cada vez mais de Deus, dos valores do reino de Deus, dos princípios da parte de Deus para nós. E é claro, quebrantado o coração vai ter para isto enormes desafios. E aí nós vamos precisar, se a gente quer encher o nosso coração dos valores, dos princípios do reino de Deus, a gente precisa tirar do nosso coração, em primeiro lugar, os nossos valores. Aquilo que a gente tem aprendido como sociedade, os valores que o mundo traz para nós, nós vamos precisar tirar do nosso coração. E aí, quando a gente fala isso, nós vamos precisar tirar do nosso coração tudo aquilo que nós fazemos que nos leva a trilhar um caminho de morte. Por exemplo, se eu lhe perguntasse o que é pecado, normalmente a gente ouve dizer, pecado é se afastar, é estar longe da lei do Senhor. Pecado é fazer tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Até que perguntando a algumas pessoas que não são crentes e dizendo isso a elas, eu pergunto, você entende o que eu estou lhe dizendo? E ela me diz, não, pastor, não, Adriano. Não estou entendendo nada que você está dizendo. Não sei o que é isso. Não sei o que é estar longe do Senhor. Isso aí para mim é normal, né? Claro, óbvio, né? Então, até que eu percebi que eu precisava falar diferente com eles. E aí eu tenho falado que pecado é a gente trilhar um caminho de morte. Ou seja, pecado é tudo aquilo que eu faço que me leva a morrer cada vez mais. Não imediatamente, mas aos poucos, o que é pior. A gente busca a morte, às vezes, como o melhor método e a gente não encontra. É gente que está vivo, mas queria morrer e não sabe como fazer isso. A morte seria algo bom para ele, mas ele não consegue. Então, o pecado é tudo aquilo que nos leva ao processo de morte, a um processo de degradação. Morte que eu falo é a morte dos relacionamentos com os quais nós trilhamos na nossa vida. O pecado nos leva a gente destruir esses relacionamentos que nós vamos criando. Então, algo que leva tanto tempo para a gente criar, um vínculo de amizade, que é algo que é difícil a gente ter amigos, mas quando a gente tem, o pecado nos leva a gente matar esse processo de amizade entre nós e as pessoas. Então, isso é pecado. Pecado nos leva a trilhar um processo de morte de nós para com Deus. Também isso é pecado. Pecado é tudo aquilo que nos faz ir para a morte. E aí vem Deus e diz assim, olha, o caminho que você está trilhando, o final dele é um caminho de morte. Então, Deus apresenta para nós um caminho de vida. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí, então, Deus vem trazendo para nós qual é o caminho de vida. Por isso que Deus tem tantas coisas, tantos conselhos para nós, tantos princípios para nós. Porque tudo que Deus pede a mim e a você, Ele está nos ensinando a trilhar um caminho de vida. E o coração quebrantado está exatamente aí, nesse processo, de eu deixar de trilhar o caminho de morte e passar a trilhar um caminho de vida. De eu fazer a vontade de Deus e querer viver a vida em abundância que a própria palavra de Deus nos promete. Mas isso não é fácil. Não é fácil tirar de nós aquilo que nós gostamos de fazer. O pecado é algo que nos dá prazer, sim. O pecado é algo que a gente gosta, sim. E existe uma luta a ser travada contra ele. Porque a gente gosta, a gente quer, mas a gente sabe que se a gente continuar, a gente vai trilhar num processo de morte. Esse é o final dele. Então a gente precisa tomar muito cuidado, e aí a gente precisa se voltar às Escrituras, para que ela então nos oriente qual é o caminho que nos conduz à vida. Qual é o caminho que nos conduz à vida, e esse caminho, naturalmente, é Jesus Cristo. Por isso que nós vamos refletir hoje sobre um coração quebrantado. E nós vamos refletir em cima da vida do apóstolo Paulo, em um momento específico da sua vida, em uma declaração singular, e que ele traz para nós, que a gente pode se encaixar aqui, tanto eu como você, essa é a realidade de todos nós. Portanto, eu vou ler
Segundo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, os 10 primeiros versículos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, os 10 primeiros versículos. Eu vou ler e você me acompanha aí na sua Bíblia. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos pedir ao Senhor que agrade ao Senhor falar conosco esta noite, Deus. Nós estamos refletindo sobre um coração quebrantado, um coração que agrada ao Senhor, um coração que quer se encher do Senhor. Mas para isso, Deus, nós temos tantos desafios dentro de nós, tantas coisas com as quais nos apegamos dia a dia, coisas que nos dá prazer sim, mas momentâneos, passageiros, e que na verdade eles nos conduzem a um processo de morte, a um processo onde a gente vai se deteriorando aos poucos, um processo onde a gente vai estragando tudo que a gente toca. Oh Deus, os nossos prazeres vão se estragando, os nossos relacionamentos vão se estragando, a nossa vida vai se deteriorando aos poucos, Senhor, e quando a gente menos imagina, a gente já não sabe mais o caminho de volta. Por isso é que nós pedimos ao Senhor esta noite, que agrade ao Senhor falar conosco, que o Senhor nos conduza ao caminho de vida, ao caminho que nos conduz à vida eterna, Senhor, que começa aqui, agora, mas nos levará também à nossa morada celeste nos céus, que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós queremos, ó Deus, que venha o Teu reino, Senhor. Por isso pedimos ao Senhor, fala conosco, muda a nossa vida, muda o nosso coração, Senhor. Nós precisamos da Tua intervenção. Nós confessamos ao Senhor com os nossos lábios. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Por isso te suplicamos ajuda, iluminação. Te suplicamos a Tua bênção, Senhor, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Quebrantado o coração. Quebrantado o coração é daquele que quer se encher cada vez mais de Deus e para isso ele sabe que o pecado não pode continuar no seu coração. Mas o pecado é algo que volta-se contra nós. O pecado é algo que precisa ser tratado tão sério, que se a gente não tiver foco nele, se a gente não se esforçar para isto, se não houver uma dedicação, uma disciplina contra o pecado, ele nos vence. Porque ele faz parte da nossa natureza, ele faz parte de quem somos. Somos tendenciosos ao erro, somos tendenciosos ao pecado, por isso tem que haver uma luta a ser travada diuturnamente contra o pecado. Eu não posso continuar assim. Esse é o coração quebrantado que agrada ao Senhor. São homens e mulheres voltados-se contra si mesmos, dia a dia, dizendo: coração, você precisa viver os valores do reino de Deus, você precisa experimentar, você precisa querer, você precisa ter prazer no reino de Deus. Esse é um coração quebrantado.
mas não é fácil. Não é fácil tirar de nós o que nós temos prazer. Não é fácil, por isso nós precisamos ter uma luta. E aí eu quero lhe fazer essa pergunta: como tem sido a sua luta? Eu só queria e oro para que diante do Senhor a sua luta seja uma luta grande, todos os dias da sua vida. Não tem mais como a gente se conformar com quem somos. Nós precisamos ser nada mais, nada menos do que a Bíblia diz, a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Será que é para lá que você está indo? Será que você quer ser como Cristo Jesus? Existe uma luta a ser travada todos os dias e a gente precisa enfrentá-la. Como é que você está sendo hoje? Será que alguém melhor do que ontem? Será que você continua sendo a mesma pessoa de sempre? Será que a sua esposa continua falando para você dos mesmos defeitos de anos atrás? Talvez esse seja um sinal de que a sua luta tem sido muito pouco travada contra você mesmo. E o seu coração naturalmente não tem sido quebrantado diante de Deus. A sua esposa, quem sabe, é alguém que Deus colocou na sua vida para lhe alertar, lhe lembrar. Eu quero que você tenha um quebrantado coração. Assim como o seu esposo também. Será que ele tem falado para você coisas que você precisa mudar há anos também, e você não consegue enxergar, você não consegue mudar, nada mudou, você continua a mesma mulher de sempre, com as mesmas dificuldades? Nós precisamos travar, queridos, essa luta todos os dias. Os nossos familiares são pessoas que Deus coloca à nossa volta, dizendo e nos lembrando: olha, você precisa mudar, olha, você precisa mudar. E quando a gente acha que é difícil, Deus diz assim para nós: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pode ser difícil, mas com Deus nada é impossível. Se há algo, queridos, que eu posso decretar, se há algo que eu posso ordenar, se há algo que eu posso decretar diante de Deus, é dizer: meu coração, minha vida, minhas ações, minhas atitudes precisam estar de acordo, em conformidade com os valores e princípios do reino de Deus. Eu posso decretar ao meu coração, sim. Eu posso ordenar ao meu coração, sim, na autoridade do nome de Jesus, assim como você também pode fazer com o seu. Eu só não posso fazer isso com Deus, mas eu devo fazer isso com o meu coração. Há 3 áreas na vida humana que podem destruir uma pessoa muito facilmente. E nós vemos vários livros sendo escritos nessa área. Richard Foster mesmo, em um dos seus livros, ele disse que um dos maiores problemas do ser humano, que o ser humano enfrenta todos os dias, está na área do sexo, do poder e do dinheiro. E naturalmente não serão as 3 áreas que nós vamos ter dificuldades. Eu e você, nós temos uma delas, diante da qual nós somos frágeis, a gente erra, a gente precisa estar muito mais atento, a gente precisa se policiar muito mais. Eu tenho a minha, e naturalmente você terá a sua. A grande pergunta é: será que você sabe qual é a área que Deus quer que você seja um lutador muito mais atuante? Será que você sabe? Nós precisamos saber uma delas. Não são todas elas. O que acontece é que, às vezes, como somos fortes em algumas áreas, a gente acha que nós somos fortes para todas as áreas. E que naquela outra área eu também não serei afligido ou atingido, porque eu sou forte nesta de cá. Fique atento, naquela que você é forte, ajude os outros, mas naquela que você é frágil, peça ajuda. Lute, a gente precisa lutar. Cada um de nós não somos vulneráveis em todas as áreas. Somos vulneráveis, sim, em uma dessas áreas. Qual é a sua? Qual é a sua? Provavelmente a do apóstolo Paulo era o poder. Provavelmente. E ele tinha os seus motivos para se preocupar com isto, sim. Afinal de contas, as pessoas diziam sempre a ele, as autoridades da época diziam sempre a ele: você não era um dos 12. Você não foi um daqueles que o Senhor Jesus escolheu para fazer de um discípulo. A sua experiência, você estava sozinho com Jesus, se é que você a teve, ninguém viu, só você. Aos discípulos não, nós víamos Jesus caminhando com os discípulos todos os dias, mas você não estava lá. Pelo contrário, você era um dos perseguidores deles, você matava tantos deles. Como é que agora você diz que você é um apóstolo? Como é que agora você diz que você é um deles? Como pode?
Paulo tinha a tentação do poder, porque Paulo teve experiências espetaculares. Ele mesmo diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu. E lá ele viu palavras inefáveis, que não é lícito ao homem referir tais palavras. Você já imaginou que experiência fantástica teve o apóstolo Paulo? Você já imaginou que tentação ele não tinha, de que quando as pessoas diziam que ele não tinha autoridade, porque ele não era um dos 12, vinha claro em sua boca a vontade de dizer: mas é porque você não sabe da experiência que eu tive, você não sabe o que foi que eu vivi, e aquilo que eu vivi, tendo sido arrebatado até o terceiro céu, nenhum dos discípulos tiveram. Um homem com experiência fantástica, mas que tinha que morder a sua língua, porque ele não poderia contar das grandes coisas que ele havia experimentado. Talvez tenha sido essa uma das tentações de Paulo, era uma dessas áreas aí. Mas ele confessa que ele tinha um espinho desconhecido. Ele tinha uma área frágil na sua vida. Um espinho desconhecido, mas poderoso, que vinha para trazer algumas lições para a sua vida, assim como vem a mim e a você para trazer algumas lições para nós. No início da vida cristã, Paulo teve uma série de arrebatamentos espirituais. Paulo lá ouviu e viu coisas tão extraordinárias que ele se calou diante delas e sobre elas. Mas ele nunca esqueceu de nenhuma delas. Mesmo sabendo, mesmo tendo claro, ele não podia falar sobre elas, porque ele não podia se gloriar nelas. Ele não poderia. Na verdade, ele lutou contra o seu desejo de usar de suas experiências para se sobrepor aos outros apóstolos. Especialmente quando contestado. Fica a imaginar Paulo mordendo a sua língua, sem poder falar, sem poder se defender, mas ele queria, era a sua vontade, ele tinha que estar atento, era uma luta dele. Em meio a essa tensão, Paulo ganhou um espinho na carne. Não somente Paulo tinha que se aquietar e não contar essas coisas, como diz o apóstolo Paulo, que ele ganha ali um espinho na carne que o fustigava. Ele diz que era como se fosse um mensageiro de Satanás, claro, porque nada de ruim viria de Deus, senão de Satanás. Porém, dado a Satanás a condição de colocar no apóstolo Paulo, mas sempre sob o controle de Deus. E como acontece conosco, mesmo quando o reino das trevas traz algumas ciladas para nós, traz alguns momentos difíceis para nós, Deus, que está no controle de tudo e de todos, Ele redunda esses momentos difíceis em amadurecimento, em conhecê-lo cada vez mais, em a gente perceber o quanto é importante a presença dEle, a gente experimenta dEle a cada dia. Aquilo que o reino das trevas faz, Deus transforma em bênção para mim e para você. Era assim com o apóstolo Paulo, é assim comigo hoje, é assim com você. O que é interessante é que o espinho na carne de Paulo veio após uma grande vitória espiritual. Você já percebeu isso? O espinho na carne de Paulo veio após uma grande vitória espiritual. Será que você não esteja vivendo um momento difícil, você esteja vivendo um momento bom? Eu quero lhe dizer, fique atento. Será que você tem passado por momentos bons diante de Deus? Continue atento, não baixe as guardas, não deixe de lutar contra você mesmo. É uma luta, volto a dizer, travada todos os dias. Porque ao apóstolo Paulo, uma grande experiência espiritual, logo depois ele precisou de um espinho na carne para que ele não viesse a se vangloriar com isto. E nós temos essa tendência, você já observou? Quando a gente tem experiências com Deus, o que a gente gosta de fazer? A gente gosta de contar. Não é verdade? A gente gosta de dizer às pessoas, olha o que Deus fez comigo. Isso é bom. Mas a gente precisa examinar o nosso coração. Será que a gente não quer se aparecer mais do que Deus? Será que a gente não já está querendo que as pessoas olhem mais para nós do que a Deus? E Deus diz, olha, cuidado, a minha glória eu não divido com ninguém. Não tente pegar o que não é seu, que não dá para fazer isso. E Paulo tinha um espinho na carne para lembrá-lo disso. Assim como eu e você também tenho. Nós temos. Assim como Elias. Lembra-se de Elias, depois de derrotar corajosamente, ousadamente, todos os profetas de Baal,
que o casal real, Jezabel e Acabe, remuneravam cerca de 400 ou 450 homens e matou a todos eles. Logo depois Elias teve medo, muito medo, sobe ao monte para liquidar os inimigos, mas se afunda em uma caverna, não apenas para fugir, mas pedindo para morrer. Pedindo para morrer. Somos os nossos altos e baixos. Estamos bem, mas daqui a pouco temos tudo para estar lá embaixo também. É o meu retrato, é o seu retrato, é o retrato da minha vida, é o retrato da sua vida. Não podemos desanimar, porque nenhum triunfo espiritual garante para nós um processo de planície o tempo todo, de que as coisas agora vão estar bem o tempo todo. Não. Se você ganhou uma luta travada, se você foi vitorioso com Deus, continue dependente de Deus. Não abra mão da presença de Deus jamais, senão a gente cai da mesma velocidade que a gente subiu, que a gente ganhou. Foi assim com Elias. A gente não pode desanimar. Se você está bem espiritualmente, não se ensoberbeça com isso. Não ache que é por sua causa, mas sim por quem Deus é. E essa é a especialidade de Deus. Deus abençoa a todas as pessoas. Você sabia disso? Deus abençoa aquele que não é crente. Deus abençoa a mim e a você que somos crente em Cristo Jesus. Qual é a diferença então entre nós e quem não é crente em relação às bênçãos do Senhor? Nenhuma. Não é por causa das bênçãos que eu recebo e que você recebe, que eu posso dizer, e você, que nós somos filhos de Deus. Não. Porque Deus abençoa quem não é filho dele, quem não está com ele, quem não crê nele, quem blasfema contra ele. Qual é a diferença então? É se de fato a graça de Deus faz parte da minha vida, eu sou filho de Deus. Se a graça de Deus não faz parte da minha vida, é um sinal claro de que eu preciso me verter a Ele. É a graça de Deus. Por isso que a Bíblia diz aqui, Deus dizendo a Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Paulo, você não precisa, não é superar agora essa dificuldade. Paulo, você não precisa agora deixar de ter esses momentos difíceis. Paulo, você não precisa de nada disso que você fica aí pedindo por 3 vezes a mim. Deixa de pedir isso, Paulo, porque você vai continuar com esse espinho na carne. O que você precisa, Paulo, é apenas da minha graça. Você já percebeu isso? Que o que nós precisamos é apenas da graça do Senhor na nossa vida. Que é por isso que a gente precisa estar lembrando de novo. Quem sabe você tenha vindo hoje aqui para pedir alguma coisa a Deus. E Deus está dizendo a você que você não precisa disso, o tanto que você precisa da graça dEle. Não troque jamais a graça de Deus. A graça de Deus é a presença do Senhor. A graça de Deus é a percepção clara de que Deus está cuidando de nós. A graça de Deus é a percepção clara de que o Todo-Poderoso, o Emanuel, Ele é Deus conosco. Ele habita dentro de nós, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Portanto, que venham os problemas. Que venham os problemas para nós, que venham os problemas para mim, que venham os problemas para você. Por isso que o apóstolo Paulo pôde dizer aqui, no final do trecho que nós lemos, no verso de número 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, é que sou forte. Quando sou fraco, é que sou forte. Sabe por quê? Porque é no momento da fraqueza que Deus nos fortalece. E sabe quando é que nós estamos fortes? Só quando Deus nos fortalece. Porque quando a força vem de nós mesmos, nós continuamos fracos. Continuamos fracos como sempre fomos, a não ser que Deus venha para nos fortalecer. E Paulo sabia claramente disso. Paulo coloca aqui o espinho na carne como algo que vinha ao mesmo tempo para envergonhá-lo, para que ele pudesse perceber quem ele era, para que ele pudesse perceber o quanto ele precisava de Deus, o quanto ele precisava dessa presença do Senhor. Era um espinho que dizia quem ele era, mas ao mesmo tempo ele se lembrava de quem Deus era e do que Deus poderia fazer na sua vida.
Será que no momento de dificuldade nós lembramos disso? Que nós somos frágeis e que nós precisamos daquele que é o Todo-Poderoso? Será que nos lembramos disso? Será que nos lembramos de dobrar os nossos joelhos, clamando a presença de Deus sobre nós, clamando a atuação do Todo-Poderoso em nossa vida? Será? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Será que de fato, quando nós passamos os momentos difíceis da vida, a gente se lembra de que Deus, o Todo-Poderoso, está conosco, Ele habita em nós? Ou a gente reclama da vida? Ou a gente reclama dos problemas? Ou a gente acha que nós não temos valor algum, pelo simples fato de que nos esquecemos de que Deus está conosco, dizendo: meu filho, eu estou aqui. Será que você só consegue me enxergar quando eu faço alguma coisa por você? Será que você só consegue me notar quando alguma coisa acontece de sobrenatural? Até quando você só vai conseguir crer se ver? Até quando? Quando você vai crescer para saber que eu estou dentro de você, e que eu cuido de você, e que eu sou o seu pastor, e que você vai passar por esse momento difícil, sim, mas você vai sair do outro lado mais do que vencedor, porque eu estou com você? Será que você lembra disso? O apóstolo Paulo sabia muito bem que o espinho na carne era um momento dele perceber a sua fraqueza, mas dele notar o poder de Deus sobre a sua vida. O poder de Deus sobre a sua vida. Benditos espinhos na carne, poderíamos assim dizer, como o apóstolo Paulo também. Benditos, porque eles demonstravam claramente a força de Deus sobre a sua vida. Mas existem algumas coisas que nos impedem de ver esses momentos difíceis da vida como algo bom para nós. Como aquele verso de Romanos capítulo 8, verso de número 28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, inclusive os momentos difíceis. Mas algumas coisas nos impedem de ver isto. A primeira delas é o bem-estar. O bem-estar. Você já observou que quando nós estamos bem espiritualmente, quando nós estamos bem emocionalmente ou financeiramente, a gente tem uma tendência a se sentir forte. E quando estamos fortes, achamos desnecessário a graça de Deus, a presença de Deus, a força do Senhor. Ele já deixa de ser a nossa fortaleza, Ele já deixa de ser o nosso socorro, e a gente passa a dizer em alto bom som quem somos, o que temos, e aí então a gente volta a ser o centro das nossas atenções. O bem-estar, cuidado com eles, com esse momento. Um outro momento que nos impede, queridos, de vivenciar a graça de Deus na nossa vida é a ansiedade. Nos impede de perceber o quão importante é a presença do Senhor e que Ele fará as coisas no seu tempo. Aliás, o que mais a gente sofre é isso, você já percebeu? O que mais nos leva a sofrer não são os problemas em si. Não. Porque tem alguns problemas que vêm à nossa vida, mas a gente tem condição de resolver, e aí a gente passa tranquilamente sobre eles. A gente estudou para isso, a gente sabe como é que a gente resolve, então a gente sabe trilhar por esses problemas tranquilo. Mas quando vem aqueles que a gente não consegue resolver, é aí que a gente se desespera, não por causa deles, mas sabe por quê? Porque a gente perdeu o controle da vida e da história. É isso que nos leva a sofrer. E como a gente perdeu o controle, a gente não sabe como resolver, a gente fica ansioso, querendo fazer um papel que não é nosso, mas é de Deus. E aí, como a gente quer fazer o papel de quem a gente nunca vai conseguir, é isso que nos leva a ficar ansiosos. E aí angustiados. E aí vem muitas outras coisas aí junto. Porque a gente perdeu o controle, a gente não quer depender de outra pessoa senão de nós mesmos. Depender de Deus? Não! Eu não quero. Mas um coração quebrantado, queridos, é um coração que depende de Deus todos os dias da sua vida. Esse é um coração quebrantado, não deixe a ansiedade roubar o lugar de Deus no seu coração. Quebrante o seu coração. Diga: coração, aqui no meu coração tem um trono, e quem senta nesse trono
É Deus, o Todo-Poderoso. Ele é quem senta aqui. O outro momento onde a gente perde de perceber a graça de Deus na nossa vida é no pragmatismo. A gente vê tanto Deus fazendo tantas coisas que a gente abre mão da graça de Deus. Deus nos abençoa tanto que a gente abre mão da graça de Deus. E a gente acha que o nosso relacionamento com Deus vive de Deus fazer e eu pedir. Eu pedir e Deus fazer. Deus fazer e eu pedir. Eu pedir e Deus fazer. Relacionamento com Deus não é assim. Relacionamento com Deus assim é de quem não conhece a Deus. Quem não conhece a Deus vive nessa troca de dizer, Senhor, olha, eu faço isso e o Senhor me faz aquilo. Você já viu isso? Eu faço esse sacrifício e o Senhor faz isso para mim. Eu faço isso e o Senhor faz isso. Fica querendo trocar com Deus. Mas filho de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, não se relaciona com Deus por aquilo que Deus faz. Duro isso, né? Sabe por que a gente se relaciona com Deus? Para que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida e a nossa história. Eu me relaciono com Deus para que a presença do Senhor seja claro na minha vida, para a vida das outras pessoas. A presença de Deus na minha vida é tão clara que as pessoas me confundem com Jesus. Você já percebeu isso? A Bíblia diz que o nosso referencial é que a gente quer ser como Cristo Jesus, a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. É para lá que nós estamos indo, é para lá. Por fim, algumas coisas que a gente precisa fazer para que a graça de Deus possa estar na nossa vida. Primeira delas, não tire o olhar do Senhor. Não tire o olhar do Senhor. Quando os problemas vierem, quando as situações difíceis vierem, continue com o seu olhar fixo no Senhor, porque a nossa salvação vem do Senhor. O salmista dizia assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo respondia, o meu socorro vem do Senhor. Fixe os seus olhos no Senhor. Segundo, considere o espinho na carne como uma oportunidade de você conhecer e experimentar Deus na sua vida. De você conhecer quem Deus é, de você perceber o cuidado de Deus sobre a sua vida. Considere o espinho na carne, um momento difícil, uma oportunidade de você conhecer quem Deus é. Como o apóstolo Paulo, agradeça pelo espinho na carne. Agradeça a Deus. E o que isso vai acontecer com a gente? O poder de Deus se aperfeiçoará na nossa fraqueza. É do poder de Deus que nós precisamos. É de Deus que nós precisamos na nossa vida. E eu não preciso que os meus problemas sejam todos resolvidos, não. Afinal de contas, eles não serão todos resolvidos. Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, não é? Então a gente precisa agradecer a Deus, porque Ele vai estar conosco, nos fortalecendo todos os dias. E por último, haja com graça para com as outras pessoas. Quando a gente tem problemas, a gente se sensibiliza com os problemas dos outros. Quando já doeu aqui, eu sinto do lado de lá quando o outro também é doído, é mexido. Eu me identifico com ele. Eu sei do que ele está vivendo porque eu já vivi a mesma coisa. E por isso agora eu posso ajudar o outro. Por isso agora eu me disponho a ajudar a outra pessoa. Será que é difícil demais a gente fazer essas coisas? Talvez seja, né? E aí eu queria lhe pedir para você abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Talvez seja para mim e para você muito difícil contar com a graça de Deus apenas. Mas acredite, a graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta porque ela é a certeza de vida. É o que nos conduz à vida. É a graça de Deus. É a presença de Deus que nos orienta. É a presença de Deus em nós que nos acalma. É a presença de Deus que nos conforta. É a presença de Deus que nos realiza. É a presença de Deus que nos preenche. É a presença de Deus em nós que nos faz mais do que vencedores em qualquer circunstância. A graça de Deus nos basta porque ela é companhia constante. A graça de Deus nos basta porque é o braço forte do Senhor sobre nós, dizendo, não temas, eu estou contigo. A graça de Deus nos basta porque é o sopro, soprando vida, onde a gente está em um processo de morte.
a vida vem nos trazendo esperança, nos trazendo novidades, nos trazendo boas novas, e Deus dizendo: esse é o caminho de vida, meu filho, ande por ele. Saia de onde você está, saia de onde você está. O final deste caminho que você está é um caminho de morte, cuidado com ele. A graça de Deus é a palavra de consolo. A graça de Deus nos conduz no meio do vendaval, das tempestades, seja diante de que momento for. Será que você gostaria de ter a graça de Deus perceptível, claro na sua vida? Peça a Deus agora, em nome de Jesus. E diga: Senhor, eu preciso viver pela Tua graça. Eu preciso crer que apenas a Tua graça me basta, Senhor. Apenas a Tua graça me basta. Oh Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esta palavra, Senhor. Oh Deus, se porventura eu não conseguir passar aos meus irmãos como de fato a Tua graça é importante para nós, a minha oração última, Senhor, é que o Teu Santo Espírito fale a cada coração nesse instante, Senhor. Diante do nosso cansaço, diante das nossas limitações, que o Senhor nos faça ouvir a Tua voz de uma maneira especial nesse momento, Senhor. Voz esta que nos mostra o caminho que nos conduz à vida. E o caminho que nos conduz à vida é a gente estar com a Tua graça, com a Tua presença por onde quer que a gente esteja. Fala conosco, crava em nossos corações a Tua palavra, para a glória do Deus. Amém.